Direto da redação. Eu converso agora com o economista Ranulfo Vidigal, colunista do Portal Viu. Bom dia, Ranulfo. Bom dia, meu caro Roberto. Tudo bem, meu amigo? Tudo ótimo, Ranulfo. Nessa terça-feira, dia 26 de outubro, com aumento dos combustíveis, né? Mais um aumento na bomba, mas tudo bem, a vida continua bela, não é, Ranulfo? Olha, Roberto, essa discussão dos combustíveis, e especificamente da Petrobras, ela é muito importante para os municípios do estado do Rio de Janeiro e para os municípios da área litorânea e do norte fluminense. Ontem nós tivemos a notícia de que o governo vai abrir mão de ser o dono da Petrobras, né? E aí a pergunta que eu deixo no ar, você acaba de dizer que teve mais um aumento de combustíveis e só a gasolina subiu esse ano 73%, e é muito, todo mundo sabe. Portanto, a Petrobras, que se diz estatal, já aumentou em 73% a gasolina. Imagine se ela fosse realmente uma empresa privada, porque basta ver o que aconteceu com algumas privatizações aí nas áreas de energia, água, telefonia, como tudo subiu tanto de preço. Portanto, essa é uma discussão interessante, importante para o morador do estado do Rio de Janeiro, porque a Petrobras sozinha, ela representa alguma coisa em torno de 30% da geração de riqueza no estado do Rio de Janeiro. Só a região de Macaé, Rio das Ostras, Casimiro de Abreu, Campos, contam com um contingente bastante expressivo e crescente agora de empregados associados às plataformas da Bacia de Campos. Portanto, esse é um debate interessante que tem repercussões enormes em termos de renda, impostos e futuro, né, Roberto? Ô Ranulfo, você está falando aí com relação ao governo abrir mão da Petrobras, você fala com base nas declarações do ministro da Economia, Paulo Guedes, que ontem defendeu a privatização da Petrobras. Ele defende que o governo venda a sua parte na Petrobras. E ele defende outra coisa também, que se extraia todo o petróleo quanto antes, porque ele acha que em 30 anos o petróleo não vai valer mais nada e que a Petrobras não terá mais significado nenhum. Então foi essa defesa que ele fez da entrega da Petrobras. Agora, é uma análise um pouco assim primária do Paulo Guedes, porque a Petrobras, o petróleo, ainda que ele deixe de ser um combustível que vai cair em desuso como matriz energética, mas nós temos muitos subprodutos do petróleo que eles não deixarão de existir a curtíssimo prazo, né, o Ranulfo? Resina. Eu tenho aqui, por exemplo, casos, eu estou só citando um caso, mas nós temos outros, nós temos plásticos, nós temos várias coisas que são fabricadas a partir da resina do petróleo. Tem imagens de santo hoje, por exemplo, o seu Urbano, que é um norte-americano, que morava na cidade de Campos, hoje está em Aparecida do Norte, construindo imagens sacras para o Brasil inteiro, sobretudo atendendo o santuário de Nossa Senhora Aparecida, o produto que ele trabalha, resina. Resina vem de onde? Do petróleo. Então, assim, o petróleo ele pode deixar o consumo como gasolina, como combustível, pode até cair. E é previsível que isso aconteça com o advento de carros elétricos. No Brasil, em alguns países, isso vai retardar um pouco mais, mas ainda o subproduto do petróleo vai continuar existindo, né? Exatamente, Roberto. Portanto, abrir mão da Petrobras, a Petrobras sozinha, Roberto, ela representa alguma coisa como 50% da taxa de formação bruta de capital fixo. Isso não é um palavrão, não, isso é investimento do Brasil. Portanto, você abrir mão de uma empresa deste patamar apenas porque quer desviar a atenção de um debate sobre outros temas que estão tentando ganhar força na mídia e que inteligentemente o Paulo Guedes quer desviar, e que questões são essas que o Paulo Guedes quer desviar? É que vazou no final de semana
uma declaração de um banqueiro, dono do banco BTG, dizendo que ele manda no Banco Central. Ou seja, um banqueiro do BTG fez uma reunião, fez uma palestra para jovens que estão estudando, e ele, de uma forma arrogante, e parecia um adolescente, disse que ele, enquanto banqueiro, conversa semanalmente com o presidente do Banco Central para definir a trajetória da taxa de juros. Ora, o Banco Central, em princípio, é uma instituição independente, uma instituição republicana. Como é que um banqueiro pode conversar com o presidente do Banco Central semanalmente para definir o futuro da taxa de juros? E quando isso acontece, Roberto, aquele que especula ganha muito dinheiro, e o banqueiro que especula tem ganho muito dinheiro e tem comprado muitos ativos brasileiros a preço de banana. Portanto, essa declaração do Paulo Guedes e a declaração do líder do governo no Senado, dizendo que a Petrobras pode ser privatizada, é uma forma de desviar a atenção àquilo que nós dois e tantas outras pessoas já sabiam, de que neste país banqueiro manda muito, Roberto. Mas manda muito, Ranulfo. Ranulfo, tem uma tabela aqui com relação a repasses de ICMS, creio que é uma projeção já para o ano de 2022, e nós estamos observando aqui uma trajetória de queda de arrecadação na maior parte das cidades. A única cidade que tem uma trajetória aqui ascendente, que vai aumentar a arrecadação de ICMS, é Arraial do Cabo, na região dos Lagos. Olha lá, você observa, vai aumentar 19,6% para 2022, no ano 2022, índice de participação dos municípios. Não é isso, Ranulfo? Exatamente, em função de uma nova redivisão do chamado valor adicionado fiscal, que é a riqueza relativa de cada município. Roberto, e essa tabela que você acaba de disponibilizar mostra, por exemplo, que municípios como Rio das Ostras, Casimiro de Abreu podem ter quedas entre 13% e 16%, e Campos pode ter uma queda de 13%, porque esses recursos do ICMS, que é um imposto gerado a nível estadual, é um imposto que é gerado, por exemplo, sobre a gasolina, sobre a telefonia, sobre tantos outros serviços e também sobre bens. Esse dinheiro é que é usado, permitido usar para pagar folhas nominais de salários dos servidores públicos. Quando você tem uma queda, como está se desenhando aí, de 13% para o ano que vem, isso pode representar, repito, mais um argumento para que os prefeitos mantenham os salários dos seus servidores ainda mais arrochados, ainda por mais tempo, Roberto. Esta que é a nossa preocupação nesse momento, concorda? Concordo. Em Rio das Ostras, o município já enviou uma mensagem à Câmara com reajuste lá de 15%, superior a 15% para os servidores efetivos e também para aposentados e pensionistas. E esse aumento vigoraria a partir do ano que vem, de janeiro de 2022. Agora, se você aponta aí uma previsão de queda de arrecadação própria, isso pode também representar que o município pode ter trabalho, né, Ranulfo, para se manter abaixo do limite da lei de responsabilidade fiscal, né? Exatamente. Os prefeitos terão que ter mais cuidado na questão da política salarial. Porque o ICMS ele representa mais ou menos, em média, para os municípios litorâneos e para os municípios do norte fluminense, alguma coisa como 30% do valor dos seus orçamentos. Portanto, não é um valor desprezível, é um valor bastante expressivo. E quando no ano que vem nós temos esse risco de queda, em função dessa redefinição dos parâmetros, com exceção daquele município de Arraial do Cabo, muito bem lembrado por você, isto para os prefeitos, lhes dá uma nova tarefa de buscar alternativas para esta queda, né? E hoje, o que não pode ser é que os prefeitos optem por aumentar
os já salgados impostos municipais, né? Portanto, nós vamos acompanhar para ver qual vai ser a ginástica que os prefeitos farão no ano que vem para, ao mesmo tempo, recompor o poder de compra dos salários dos seus servidores, que é justo na medida em que a inflação está muito alta. Ela vai bater, oficialmente, o IPCA vai bater 10% esse ano tranquilamente, mas, ao mesmo tempo, ter caixa para não suplantar a lei de responsabilidade fiscal, que define em 54% o teto de você poder gastar com folha nominal de salário, né, Roberto? Ah, exatamente. Então tem um limite que é estabelecido pela lei de responsabilidade fiscal. Ô, Ranulfo, mas o ano de 2020, de 2021, que vai se encerrando agora, o exercício fiscal, que vai se encerrar em dezembro, para os municípios que compõem a bacia de Campos, os prefeitos não terão muito do que reclamar, porque a arrecadação aumentou muito, pelo menos esse ano, né, o Ranulfo? Você tem inteira razão. Se a gente fizer uma comparação do que foi arrecadado até setembro, ou mesmo até outubro, né, porque nós já estamos na última semana de outubro, e vamos constatar que dobrou em relação ao ano passado, a arrecadação de indenização do petróleo. E que a arrecadação total final, incluindo o petróleo, incluindo outros itens, aumentou em termos nominais, ou seja, sem descontar a inflação, mais de 20% a 25%, o que gerou uma certa recuperação da capacidade das prefeituras poderem fazer investimentos. Isso é uma boa notícia. Entretanto, o que nós estamos vendo também na primeira manchete hoje de jornais importantes do Brasil é que a economia, que esse ano vai subir 5%, ela no ano que vem ela praticamente vai ficar estagnada. Quando há uma estagnação na economia, como está imaginado para ano que vem, a arrecadação efetiva cresce pouco. Portanto, se esse ano nós tivemos essas vitórias de arrecadação muito positivas, todo cuidado será necessário para o ano de 2022, onde nós vamos ter um crescimento baixo da economia em função de uma série de fatores, incluindo a questão política, incluindo o aumento da taxa nominal de juros Selic, que está cada vez mais alta, em função também da renda das famílias, que é corroída pela inflação. Portanto, esse cenário é de um cenário bem menos próspero em relação a este ano, meu caro Roberto. Ô Ranulfo, eu fiquei muito preocupado para o estado do Rio de Janeiro depois que assisti a entrevista do secretário de Fazenda aqui na Demais TV, no canal 19 da Ver TV. Ele destacando o seguinte, que o Rio de Janeiro, se não tiver superávit nenhum em 2020, ele já estará devendo 7 bi à União. Se não tiver superávit nenhum. Que o nível de endividamento do estado do Rio de Janeiro é muito alto. O Rio de Janeiro vai virar o ano com 20 bilhões de restos a pagar. E ele muito preocupado porque, segundo ele, a indústria do petróleo ela não tem encadeamento no estado. Então, resta assim, muito pouca opção de crescimento real para a economia do estado do Rio de Janeiro para os próximos anos. Então, esse cenário é de endividamento o ano que vem. Isso tem reflexos nos municípios, né, o Ranulfo? Sim, porque a capacidade do Estado efetivo de fazer novos investimentos, depois que esse dinheiro da venda da SEDAI acabar, ele vai voltar a ser mínimo. Vou dar como exemplo assim, um investimento muito importante que tem que ser concluído até o meio do ano que vem, que é a chamada Ponte da Integração, ligando Campos, São Francisco e São João da Barra. Esta ponte, além de nos fazer chegar mais rápido ao sul do Espírito Santo, ela vai também melhorar o escoamento do Porto do Açu. E ela está aí há muito tempo para ser feita, e deve ser feita em função de que o Estado vendeu a SEDAI e tem um recurso disponível para isso. Mas depois disso, é pouco provável que a região volte a receber
volumosos investimentos do governo do Estado, diante dessa constatação que você acaba de colocar, Roberto. Então você vê que a situação ela ainda é preocupante. Não tem como olhar para o momento, olhar para o hoje, sem a perspectiva de avaliar o que vai acontecer amanhã, né? Então amanhã aqui para o estado do Rio de Janeiro ainda se desenha assim muito doloroso. E as cidades nesse momento que têm volumosos aportes do governo do estado, porque o estado está investindo nas cidades, o estado tem socorrido os municípios aí com pagamento, com folha de pagamento, com políticas de mitigação social, com Supera Rio, com reabertura de restaurante popular. O Estado tem feito intervenções muito necessárias em algumas cidades, porque tem aporte agora, tem dinheiro para isso. Vendeu a SEDAI e faturou. Alguns municípios também receberam, se beneficiaram com esses aportes, porque também entraram no lote de privatização da SEDAI. Aqui no Noroeste entraram. Você tem aqui Miracema, você tem Natividade, você tem São Fidélis, todo mundo entrou nesse lote aí e vai engordar o caixa. São Francisco de Itabapuana, Rio das Ostras, que entrou nesse lote também de privatização da SEDAI. Temos muitas cidades também que se beneficiaram disso. Mas é uma renda finita. Ela não é uma renda perene, né, o Ranulfo? Exatamente. Quem queimar esta reserva e não aproveitá-la bem, vai ter problema no futuro. Até porque a Assembleia Legislativa já autorizou o governo do Estado a recuperar o poder de compra dos salários dos servidores em 23%, numa escala em 3 anos. Portanto, isso representa dizer que a folha nominal de salários do Estado vai crescer e a capacidade de investimento vai cair. Essa é uma questão bastante interessante que tem que ser levada em consideração pelos prefeitos, porque é muito pouco provável que num futuro próximo o governo do Estado continue tendo essa capacidade de socorrer os municípios, como inegavelmente aconteceu este ano, né, Roberto? Perfeito. Meu caro Ranulfo Vidigal, muito obrigado aqui pela sua participação no Direto da Redação, nessa manhã de terça-feira. Ranulfo Vidigal, que é colunista do Portal Ouviu, e você confere as colunas, os artigos do Ranulfo Vidigal em portalouviu.com.br. Muito obrigado, Ranulfo. Ótimo dia para você e toda a sua equipe, meu amigo. Muito obrigado. Ranulfo Vidigal está em portalouviu.com.br e está semanalmente conosco aqui também fazendo as análises no Direto da Redação.